you get to hear me now. If you get to hear me now. Você sabe o que é exportação? Exportação é a saída de bens, produtos ou serviços para fora do país através de transações comerciais. E esse envio pode ser feito pelos meios de transporte aéreo, marítimo ou terrestre. O pau-brasil foi o primeiro produto exportado pelo Brasil. Durante os primeiros 30 anos da nossa colonização, ele foi enviado para a Europa. E no Brasil Império, o café passou a ser o principal produto de exportação brasileiro. Nessa fase, o café era o ouro negro. Com o passar dos anos, outros produtos agrícolas ganharam destaque na exportação brasileira, como o cacau, a borracha e o algodão. Depois disso, o Brasil passou a viver seguidas crises econômicas e trocas de governo, colocando assim um freio nas nossas exportações. E no final do século XX, o Brasil passou a demonstrar mais força nas exportações. E apesar de ter aumentado 67% nas exportações entre os anos de 2005 e 2016, nós ocupamos uma modesta posição de 22º lugar na relação dos maiores exportadores mundiais. Mesmo nessa posição, só nos 5 primeiros meses deste ano de 2017, os 7 produtos mais exportados geraram uma receita de 26,48 bilhões de dólares para a economia brasileira. O que é importar? Definição de importação. É o ingresso seguido de internalização de mercadoria estrangeira no território aduaneiro. Em termos legais, a mercadoria só é considerada importada após sua internalização no país, por meio da etapa de desembaraço aduaneiro e do recolhimento dos tributos exigidos em lei. O processo de importação pode ser dividido em 3 fases: administrativa, fiscal e cambial. A fase administrativa trata-se do licenciamento das importações. Na fase fiscal, é verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador em relação às mercadorias importadas. Já na cambial, diz respeito à operação de compra de moeda estrangeira destinada à efetivação do pagamento das importações, quando há esse pagamento, sendo processada por entidade financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil a operar em câmbio. Quer dizer que importar significa comprar ou receber mercadoria ou serviços originários ou procedentes de outro país. Qual o risco da exportação? Ao iniciar um processo de internacionalização, muitas pequenas e médias empresas adotam uma estratégia mais direcionada para a vertente comercial e negligenciam os riscos associados à exportação. As perdas cambiais podem ser um problema importante quando a moeda de origem sofre uma valorização em relação aos mercados-alvos. Os investimentos públicos, ou a falta deles, podem tornar um mercado menos dinâmico. A dificuldade na transparência de divisas podem ser um entrave importante. O papel das alfândegas e da política aduaneira nos mercados-alvo também é algo a ter em conta. Temos ainda que ter em conta a adaptação do nosso produto para que funcione de forma eficiente. Por fim, existe o risco relacionado com a entrega de seus produtos. Quem assume os riscos durante o transporte? E os demais riscos da entrega. Qual o risco da importação? Quando se fala em importação, o que vem na cabeça de muitas pessoas, e com certeza na sua,
são pensamentos como perder a carga ou ter que pagar algum tipo de multa. Existem várias empresas brasileiras que já aderiram ao radar Siscomex, que é o Sistema Integrado de Comércio Exterior. Mas muitas também não realizam a importação por medo ou por não conhecerem a realidade e o custo desse processo. Se você não deseja correr esse risco, não tem segredo. A base é sempre o planejamento. Se você planeja bem, o risco de acontecer algo errado é praticamente zero. O que você precisa saber para reduzir os riscos na importação? Você precisa saber que não dá para importar sem ir atrás das documentações necessárias e ter em mente o passo a passo desse processo, desde a escolha do produto até a liberação no despachante aduaneiro. A Receita Federal também é eficiente. Se houver qualquer irregularidade, haverá multa e, em alguns casos mais específicos, você poderá perder até a carga. Qual o passo a passo que você deve seguir para não correr esses riscos? Primeiramente, você deve fazer uma análise da nomenclatura comum do Mercosul, a NCM. Mas o que seria a NCM? A NCM nada mais é que um código para o tipo de produto que você quer importar. O objetivo da NCM é classificar os itens conforme a regulamentação do Mercosul. Ele também facilita a estatística do comércio exterior, pois todo produto tem uma classificação fiscal. Por que importar? Baixo custo na aquisição da moeda em relação ao país comprador. Incentivo do governo federal para a importação. Variação cambial favorável à importação. Baixa agregação de mão de obra. O tempo de importação passa a ser menor do que o tempo de fabricação. Estas são algumas das vantagens que podemos citar para levar o empresário a importar alguns produtos. Por que exportar? Exportar é muito mais do que uma boa opção para as pessoas e empresas. É uma excelente alternativa de desenvolvimento. É importante ter em mente as diversas vantagens que existem. São elas: diversificação de mercados. Quando a empresa se prepara para exportar, ela destina uma parte da sua produção para o mercado interno e a outra para o externo. Essa ação aumenta a carta de clientes em diferentes mercados. E uma das grandes vantagens desse empreendimento é que a empresa diminui os riscos e se torna mais independente, pois quanto mais mercado ela estiver atuando, menos dependente ela será e menos exposta estará a crises financeiras em determinadas regiões. Outra vantagem, aumento da produtividade. Quando a empresa começa a exportar, sua produção aumenta, como também sua capacidade de negociação para a compra da matéria-prima. Com isso, o custo de fabricação tende a diminuir, tornando a empresa mais competitiva e aumentando a sua margem de lucro. Outra vantagem, a melhoria na qualidade do produto. A internacionalização de uma empresa a obriga a se adaptar às exigências do mercado em que estiver atuando. A interação com novos mercados propicia o acesso a novas tecnologias. As empresas exportadoras passam a adotar programas de qualidade e desenvolver testes em seus produtos, passando a implantar mecanismos que garantam a sua qualidade. A diminuição da carga tributária. As empresas que exportam podem utilizar mecanismos que contribuem para uma diminuição dos tributos, que são chamados de incentivos fiscais. Os incentivos fiscais são benefícios destinados a eliminar os tributos incidentes sobre os produtos nas operações realizadas no mercado interno. Nas exportações, é fundamental que os produtos cheguem ao mercado internacional com preços competitivos, e isso se torna possível pela compensação dos incentivos fiscais. A melhoria da empresa. Quando a empresa passa a exportar,
ela obtém melhoras significativas, melhoria da imagem frente a clientes, fornecedores e concorrentes. O seu nome e sua marca passam a ser referência em relação à concorrência. Além disso, o simples fato de acumular oportunidade e experiências como exportador confere valor à empresa.